Olá a todos, muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal que tem sido colocado aqui como uma sala de aula. Quero primeiramente agradecer a sua vinda aqui, quero agradecer as adesões que tem havido, os amigos que têm nos visitado, deixado seus comentários. Isso é muito bom para nós, isso nos motiva bastante, ao sabermos que estamos servindo, estamos ajudando, cooperando aí naquilo que Deus nos dá e que compartilhamos e recebemos de volta esse compartilhamento de vocês. Muito bem, eu estava pensando, essa semana, alguns dias aqui, sobre a nossa temática. Então, tem sido falado, nós temos falado sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa e a obra de Jesus, e sempre dizendo que Jesus vem para cumprir essa nova humanidade, para estabelecer esta nova humanidade. Mas eu gostaria de pontuar aqui hoje, para se falar dessa nova humanidade, fiquei pensando também em falar que se tem a nova, a velha. E por que houve essa necessidade, ou há essa necessidade do ponto de vista teológico, do ponto de vista da fé cristã, de haver-se, a uma nova humanidade? Bom, aí nós vamos às Escrituras, que é sempre o nosso fio condutor, né? As bases da nossa teologia nós procuramos nas Sagradas Escrituras, especificamente em Gênesis. Gênesis nos dá conta de que o ser humano, os primeiros seres humanos, um casal, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, lembrando, o próprio Jesus disse, e essa palavra ela tem uma força, né? Todas as palavras de Jesus têm muita força, mas essa palavra tem uma força porque Jesus diz assim: sejam perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celestial. Uau! Sejam perfeitos. Nós temos tantas ideias, né, sobre perfeição. As pessoas buscam perfeição em todas as áreas. Um pintor quer fazer uma obra-prima, uma obra perfeita. Um atleta quer fazer algo perfeito na sua modalidade. Enfim, nós queremos ter uma vida perfeita, sem erros, sem tropeços, ainda que aconteçam. Isso nos faz mal. Então, quando a gente ouve isso, ou a gente reflete sobre isso, sejam perfeitos, uau! Mas, e aí, voltando ao relato de Gênesis, que estes seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não sendo deuses, nem sendo Deus, nenhum deles, né, um D minúsculo ou o que seja, eles não foram criados como deuses, pequenos deuses humanos, não. Mas eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, e por isso nós podemos dizer que eles eram perfeitos. Porque aí é que está, este é o alvo de Deus, este é o objetivo de Deus, ou esta é a meta de Deus, que a humanidade seja perfeita. E aí nós temos que nos desvincular desses ideais de perfeição humanísticos, né? Um homem perfeito, o modelo do homem perfeito, sem Deus. Porque aqueles seres humanos eram perfeitos porque eles receberam do próprio Deus a sua imagem e a sua semelhança. Então eu estou usando aqui, coloquei na lousa aqui, três componentes, digamos assim, da humanidade: inteligência, emoção e vontade. Isso daqui vem de um teólogo chamado Campbell Morgan. Excelente teólogo, né? Anglo-saxônico e tal. E até abro um parênteses para falar, né, da grande necessidade de, nos dias atuais, surgirem ou haverem teólogos, teólogas deste porte, de Campbell Morgan, de John Stott e outros,
que se ocuparam na sua teologia a respeito da revelação de Jesus Cristo. Hoje nós estamos carentes dessa literatura, desses ensinos, talvez nessa ordem, né? A literatura, e sem a literatura é difícil o ensino. Mas eu tenho um belo exemplar deste livro do Campbell Morgan, chamado, está em espanhol, Las Crises de Cristo, e onde ele fala isso. Quer dizer, este homem, esta humanidade, quando eu falar homem aqui, eu não estou falando do gênero masculino, homem como humanidade, tá? Do Gênesis, da criação de Deus, ele tinha inteligência, emoção e vontade, que era uma inteligência limitada, tinha uma emoção, né, um conjunto do seu corpo emocional também era limitado, e a sua vontade também era limitada. Quer dizer, apesar de terem a dádiva que Deus deu de uma vida eterna, né, naquele momento ali da criação, eles não eram como Deus, por isso que eu disse, mas eles tinham uma inteligência limitada nesse sentido. Porém, essa inteligência, essa emoção, essa vontade tinham características diferentes das que vieram depois. Tá? É uma inteligência limitada, mas é uma inteligência inspirada, né, por Deus. É uma inteligência ligada a Deus, recebendo da própria fonte a infinitude do conhecimento, da sabedoria, né? É uma emoção limitada, mas tem a capacidade em si mesma, não precisa ser aprendida, não sofre choques, etc. Uma capacidade de amar a Deus e amar ao que Deus criou, ou o que Deus fez, né? E eu quero também parar um pouco aqui, porque talvez seja uma das coisas centrais quando se fala de perfeição. Quer dizer, então nós vamos ver que o ideal de perfeição do qual Jesus disse, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, Jesus resumiu a lei, os profetas, resumiu todo o seu ensino, todo o plano de Deus, sintetizou dizendo o seguinte: amem a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é o centro da lei, é o centro do ensino dos profetas, é o que tem, né, como se dissesse assim, é o que tem para vocês humanos serem perfeitos. Essa capacidade de amar a Deus. Ou seja, tem alguém ao qual as minhas emoções estão vinculadas. Eu amo alguém sobre todas as coisas. O contrário disso é o egocentrismo. Eu amo a mim e a mim sobre todas as coisas. Então, nessa autopercepção imperfeita que é a nossa atual, Deus está a nosso serviço. Ou outra pessoa está ao meu serviço, a minha esposa está ao meu serviço, os meus filhos, os meus amigos, todo o conjunto da coisa que for criada, né, o shopping center, o conforto, etc., está para me agradar. Eu não tenho essa necessidade, né, nas minhas emoções de agradar a outra pessoa. E isso é o conceito de perfeição, ou em termos de amor, o qual Deus nos criou originalmente, criou a humanidade originalmente assim, que Jesus disse que seria o ideal. Essa vontade também é limitada, mas ela era energizada, digamos assim, energizada pela companhia, pela presença de Deus. Quer dizer, daí então, após essa perda desse relacionamento com Deus, essa limitação vai aumentar, né? Então o homem, a sua inteligência é agora para a guerra, é para a destruição, tem evidentemente
capacidades, né? Aí o ser humano foi à Lua, o ser humano descobriu átomos, e mesmo na antiguidade coisas tremendas foram feitas e foram criadas por essa inteligência, mas mesmo assim a sua limitação aumentou. Em termos emocionais, já falei, né, do ego, da psique, é voltada para si mesmo, e nisso vem o ódio, e nisso vem a ira, isso vem o rancor, vem as doenças, né, chamadas doenças psicossomáticas, né, e etc. E essa vontade, ela não tem mais essa, digamos assim, essa recepção desse envolvimento com Deus para que a motive. Então, o homem em si mesmo, ele precisa criar motivações, e aí nós vamos ter uma série de situações, né, que o homem criou para poder suprir, desde o álcool, o sexo, um bocado de coisa que deixaram de ser usadas para fins, digamos assim, da felicidade humana, mas para simplesmente extravasar, né, motivar, né, e etc., essa humanidade. Então, grosso modo, quando está falando de Jesus veio construir, veio nele mesmo, ele nele mesmo é uma nova humanidade, é em contraposição a esta velha humanidade. É como Paulo vem a dizer que o homem adâmico e o homem em Cristo. Portanto, todas as coisas ficaram para trás, tudo se fez novo. Isso não é apenas uma coisa para ser repetida, como se ela tivesse um poder em si, de dizer tudo ficou para trás, e eu digo em nome de Jesus, e tudo se fez novo. Então, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação, mas isso lá na frente, outros dias, nós vamos falar melhor sobre isso, porque nós estamos ainda no ponto inicial, né, para entendermos melhor coisas que já foram ditas aqui sobre a encarnação de Jesus, agora sobre a vinda do Filho de Deus, né, nesse grande projeto de Deus que nunca ele deixou, né, a humanidade como seus filhos, a revelia, né? Deixou-lhes aí e falou assim, vocês vão pagar as consequências dos seus atos lá, me desprezaram, me negaram, tinham tudo e preferiram reducionismo mental, reducionismo emocional, reducionismo, né, dos seus sentimentos, da sua motivação humana, vocês preferiram isso, então, não, ele tem a provisão, por isso que um dos nomes que Deus usa para se identificar, o qual foi conhecido no Velho Testamento, é Deus proverá, né? Deus da provisão. Não é só provisão de roupa, de alimento, de situações da vida, mas é essa grande provisão, porque é a pessoa de Jesus que vem para instalar, né, dar continuidade de uma forma realmente perfeita. Jesus, ele sim é o libertador perfeito, é o ser humano perfeito. Moisés foi um libertador, mas não foi perfeito. Não entrou na Terra Prometida, porque na última hora lá, quase com o pé atravessando o Jordão, resolveu se irar, né? Ele ficou irado, mesmo sendo a pessoa que era, com relacionamento com Deus e tudo, mas ainda imperfeito, e aquilo vazou naquele momento, e por isso, didaticamente, ele não entrou na Terra Prometida. Mas Jesus, ele foi enquanto ser humano, perfeito. Certo? Então, quando nós falamos de perfeição, nós não estamos falando de um ideal humano ao qual eu preciso me esforçar para que eu possa atingir, né, ampliar a minha mente, ampliar meus sentimentos, amar, né, tornar uma pessoa tão iluminada, tão cheia de algo de Deus, que eu, humanamente falando, vou chegar a essa perfeição. É quase que radical o que eu vou dizer, mas sem Deus, como diz as Escrituras, nada podemos fazer, né? E seria uma tragédia, grande tragédia humana, grande situação humana, grande drama humano,
estarmos aqui sabendo dessas coisas, sentindo essas coisas, projetando até no imaginário essas coisas de perfeição e chegando à seguinte conclusão: é impossível. Nós chegamos a essa conclusão, mas Deus tornou possível em Jesus. Por isso da sua encarnação, por isso da sua vinda humana, né? Para que aí sim ele teve essa autoridade. Agora eu entendo melhor quando Jesus entendo e não fico chocado. Sejam perfeitos. Felipe, um dos seus discípulos, certa ocasião, ansiosos, eu acho que se eu estivesse lá eu também teria essa ansiedade. Jesus, o senhor fala tanto para o Pai, o senhor disse que vai ali conversar com o Pai, foi orar. Jesus, o Pai me enviou. Jesus, o senhor disse que importa é fazer a sua comida, a sua bebida, fazer a vontade do seu Pai e tal. Mostra-nos o Pai. Felipe disse isso. Mostra-nos o Pai. O que Jesus respondeu a eles? Quem vê a mim, vê o Pai. Né? O que eles estavam vendo? Uma pessoa? Alguém? Mas eles estavam querendo, né, logicamente, naquele imaginário, aquele ser celestial, né, descrito pelos salmistas, pela linguagem dos profetas, pela linguagem dos escritores do Antigo Testamento e passado de geração em geração, né, Isaías, no alto e sublime trono viu o Senhor sentado no alto e sublime trono no ano da morte do rei Uzias. Um imaginário cheio. Como que eu posso olhar para alguém e ver o Pai? Mais uma coisa que naquele momento talvez fosse enigmática, mas que agora nós começamos, né, essa luz que vem vindo da revelação bíblica para nós, né, somos felizes porque, apesar de não estarmos vendo assim Jesus materialmente, mas nós temos a revelação dele através do Espírito Santo e que vem passando por toda essa tradição, por toda essa história, e que chega até nós, e que a gente está compartilhando, que nós estamos compartilhando, né, nesses dias tão maravilhosos que Deus tem nos permitido. Então, nesse dia, nessa aula, nós queremos deixar esta reflexão do que seria, né, esta velha humanidade, da necessidade que essa humanidade, e depois, né, os teólogos iriam dizer, depois da queda, né, a humanidade que decaiu. Decaiu por quê? Decaiu de tudo isso elevado, né, do qual Deus primitivamente tinha feito. Então houve um decréscimo, então decaiu a queda, o pecado original, trouxe tudo isso nessa nova humanização deste ser na Terra, etc. E que seria impossível para ele se libertar sozinho, reunir todos os outros semelhantes. Vamos nos libertar dessa condição humana, vamos nos libertar do ódio, vamos nos libertar da ira, vamos nos libertar do medo, vamos nos libertar das doenças, vamos nos libertar das nossas ignorâncias, enfim, de tudo isso da condição humana. E Deus provisionou, né, nele mesmo, que se encarna na pessoa de Jesus Cristo. Então, é isso por hoje. Aguardo sua presença aqui no nosso canal, aguardo suas manifestações, seu compartilhamento. Grande abraço a todos.